Boa noite, seja muito bem-vindo a essa live, que é o terceiro episódio do programa Viver da Psicologia Clínica, que é um programa que te ajuda a acelerar o seu crescimento para alcançar um faturamento de 10 mil por mês. Nessa semana, nós vamos fazer uma sequência de 5 lives e na semana que vem tem mais uma sequência, então serão 10 lives aqui nas redes sociais que vão te ajudar a alcançar esse faturamento. Hoje é o início da primeira live dessa sequência, que é um pré-aquecimento para a semana Psi 10K, que vai acontecer começa hoje até a próxima semana, e que essas lives vão te ajudar a alcançar esse faturamento, e a de hoje é para te ajudar a ter uma mentalidade empreendedora. E se você ainda não segue o nosso canal, aproveita e já segue aqui para você não perder nenhum episódio. Eu sou Josane, psicóloga. Meu nome é Guilherme, né? Eu também sou psicólogo clínico. E o tema de hoje, né, Josane já deu uma começada aí, é ter uma mentalidade de um psi empreendedor. O que é ser um psi empreendedor? Tem gente que pensa assim, né? Para eu ser um psicólogo empreendedor, será que eu não tenho que ter isso na veia? Eu tenho que nascer com esse dom? Gente, relaxa, nós vamos mostrar para vocês que tem como você ser um psicólogo empreendedor aprendendo as táticas, os caminhos que nós vamos falar hoje. E o psicólogo empreendedor ele tem uma grande vantagem. Ele se torna um psicólogo diferenciado do mercado. Então, ser um psicólogo empreendedor seria o quê? Seria aquele psicólogo que consegue aplicar várias habilidades, vários conhecimentos para conduzir, para gerir o seu negócio, gerir o seu consultório, gerir a sua empresa. Afinal de contas, a gente sabe que o consultório da gente é uma empresa, a gente tem que cuidar dele com muito carinho, porque é ele que nos dá o sustento, certo? Então, fiquem tranquilos, vocês vão aprender como ser um psicólogo empreendedor. E alguns aspectos são muito importantes para você se tornar um empreendedor, para ter um empreendedorismo aí na psicologia clínica. O primeiro passo é ter um consultório, né, físico ou online, porque para ser empreendedor você precisa ter essa autonomia de ter o seu próprio consultório. Mesmo que seja online, é um espaço ali que é o seu consultório, é uma empresa que você precisa aprender a gerir. E o outro ponto é ter noção dessa gestão. O que inclui nessa gestão do seu consultório? Você vai precisar aprender sobre financeiro, sobre marketing, como será o agendamento desses pacientes. Você vai agendar de forma online, pelo WhatsApp, você vai usar uma agenda eletrônica, vai ter uma secretária. Então, todos esses aspectos de gestão de agendamento. E os outros relacionados também à administração desse consultório, para que você tenha uma prática bem sucedida. E o próximo tópico é ter noção de marketing e network, que para você atrair pacientes, você precisa desenvolver algumas estratégias aí no seu consultório de marketing que são eficazes para você atrair pacientes e viver da psicologia clínica. Isso inclui palestras gratuitas ou cobradas, você pode participar de eventos na sua comunidade, você pode usar suas mídias sociais a seu favor, você fazer um bom networking com profissionais da saúde, de áreas afins, né? Não só da saúde mental, mas também de outras áreas que que são afins com a sua área, que possa acrescentar no seu nicho de atuação. Interessante você estar falando isso, porque você sozinho, é aquele negócio, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, você tem que estar ali, né, José, fazendo o seu network. Outra coisa que é muito importante é você ter aspectos éticos e legais ali, ó, na ponta do lápis. Para você iniciar no consultório, você precisa saber mais ou menos, um pouco pelo menos, das leis dessas instâncias que eu vou falar aqui. Como assim, Guilherme? Instâncias, né? Por exemplo, as instâncias do nosso Conselho Regional de Psicologia, do nosso Conselho Federal, né, de Psicologia. Por exemplo, vamos lá. Você tem que saber que, pelo menos, no seu consultório, ele tem que estar apto em matéria de isolamento acústico. Nossa, vou ter que colocar isolamento acústico. Aconteceu um episódio aqui na nossa empresa, na nossa clínica, que o conselho disse que a gente precisava abafar o barulho.
São 13 consultórios. Se a gente fosse isolar todas as portas, ia ficar muito caro. Então, assim, a visão do psicólogo empreendedor, ele chega em o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? Nós colocamos caixinha de som, né, Josana? No corredor, o nosso conselho, né, o conselho de psicologia, ele falou que estava ótimo, porque abafava a conversa que vinha de dentro dos consultórios. Então, você tem que ter noção do que o Conselho Regional de Psicologia e o Federal exige da gente, para você ter um bom trabalho como psicólogo. Você saber aí que você pode quebrar a ética também, pode, principalmente se é uma terceira pessoa ou se o paciente estiver correndo risco. Então, você tem que ter noção, mínimo de noção, para ser um psicólogo que possa dar o suporte para aquele seu paciente que está te procurando. Uma outra coisa, uma outra instância que você tem que se preocupar, né? Falei da instância dos nossos conselhos. Outra instância é a instância municipal. Ou seja, aí na sua cidade, você tem uma vigilância sanitária, que vai lá te fazer uma visita e vai tentar ver como é que está o seu consultório, ele está apto para receber seu paciente. O fiscal da vigilância sanitária, ele vai ver se você está impermeabilizando os seus móveis, se ele foi tecido. Ele vai ver se a sua caixa d'água foi lavada, ele tem que ter um registro que foi lavado, um comprovante. Você precisa pagar o ISS, que é o imposto sobre o seu serviço. Então, você tem que ter uma noção dessa instância municipal também, aí da sua cidade. Uma terceira instância, nós vamos agora para o lado estadual, instância estadual. Gente, o corpo de bombeiro tem que vai dizer quantos extintores você precisa. Você fala assim, nossa, extintor, empresa, que coisa babaca, que coisa ridícula no meu consultório. Gente, passou de 50 metros quadrados, você tem que colocar um extintor. Isso é o bombeiro que fala. Né? Aqui na clínica nós temos 4 extintores, né? 3 de pó e um de água que fica lá na cozinha. Ou seja, isso é norma da instância estadual, do corpo de bombeiros. E na instância federal? Você também tem que ter uma noção. A instância federal é aquilo que você vai... Seu dinheiro, você ganhou. E aí? Você vai ter que pagar imposto de renda. Tem outras coisas, né, ônus para pagar para você poder estar legalizado, para poder receber bem o seu paciente. Outra coisa que é muito importante você ter, né, também ali na ponta do lápis, para ser um psicólogo empreendedor, você vê que tem como você aprender. Você está sempre inovando, você está sempre em desenvolvimento profissional. Aprender, gente, novas técnicas terapêuticas. Quanto mais, melhor. Porque, às vezes, uma técnica que consegue resolver uma ansiedade não consegue resolver a ansiedade com outro paciente. Então, você tem que ter aí uma quantidade de técnicas, né, aí dentro do seu bolso para você poder usar na prática do seu paciente. Bom, eu vou falar das vantagens e oportunidades que você tem ao escolher ser um psicólogo empreendedor. A primeira coisa que você vai. A primeira vantagem é você ter a oportunidade de gerenciar a sua prática terapêutica. Como o Guilherme falou, você pode inovar em técnicas terapêuticas e quando você é um psicólogo empreendedor que tem ali um consultório, você tem essa liberdade profissional. Né? Você pode escolher aquela técnica que você mais se identifica, que mais se aplica ao seu nicho, o que mais você acha que vai ajudar os seus pacientes. E essa você vai ter uma maior autonomia e independência profissional. Você pode escolher a técnica que você acha adequada, você tem a liberdade de escolher os seus horários, ter essa flexibilidade de horários na atuação. Você pode escolher as estratégias de negócio, por exemplo, se você vai fazer palestras, se você vai divulgar, se você vai ter uma rede social específica para o consultório. Né? E se você não for um psicólogo empreendedor, isso fica limitado. Porque existem clínicas, você pode ser um psicólogo clínico e trabalhar em uma instituição. Por exemplo, às vezes tem uma instituição que trabalha com transtorno do espectro autista, por exemplo. Ele contrata psicólogos como funcionários e você vai seguir as regras daquela instituição. Então, você não tem liberdade de aplicar a técnica que você acha que aquele paciente precisa, porque vai ter um gestor que tem uma reunião periódica e vai te orientar em que técnica você precisa aplicar com aquele paciente. Então, você fica meio limitado à instituição. E essa autonomia você tem quando você é um psicólogo empreendedor. E
uma coisa que também é muito bom quando você consegue empreender no seu trabalho, no seu consultório, é que você começa a ter um controle, como eu vou falar, do seu trabalho, da abordagem que você, de repente, abraçou, né? Se é PCC, se é Gestalt, e aí vai. Quando você é esse PC, né, empreendedor, você começa a ir atrás de técnicas, como eu falei, né, para enriquecer mais ainda o seu trabalho. Vou dar um exemplo aqui meu mesmo, né, de consultório. Paciente, atendo adultos e alguns casais. Eu gosto muito de atender casais. E foi um atendimento a casais que eu fui vendo que os casais eles estavam com dificuldade de aguentar, né, o parceiro, né, porque o outro, de repente, não tinha paciência. Né? Um era mais lento, o outro era mais agitado. Isso é uma coisa que acontece muito entre os casais por aí. Né? Então, o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar a ansiedade em algumas sessões individuais com determinado paciente. E você pode trabalhar isso usando, por exemplo, tem várias técnicas maravilhosas. Né? Eu uso aqui a abordagem na TCC, o relaxamento progressivo de Jacobson, que ajuda na ansiedade. Mas para algumas pessoas, como eu falei lá atrás, às vezes não resolve. Aí eu fiz um curso de hipnose. E aí a gente volta lá atrás. Tem que ser regulamentado pela instância, qual é a instância do nosso conselho? E é regulamentada pela instância do nosso conselho. Por isso que você tem que ter um conhecimento, como eu falei, para você ser um psicólogo. Porque senão você usa lá uma técnica X que não é regulamentada. E aí, babau, né? Você pode ser esse psicólogo em matéria de prática com o empreendedor. Então, você tem que conhecer as instâncias que deixam você trabalhar como psicólogo e você precisa também saber das técnicas que podem surtir um bom efeito no trabalho que você faz, né, de psicologia com o seu paciente. Outra coisa que é muito interessante e que como é que eu vou falar, é benéfico para você, psicólogo, é quando você consegue equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Flexibilidade. O José já falou um pouquinho aqui. Ter flexibilidade no seu horário de trabalho. Por que é importante, né, você, às vezes, ter alguns minutos, 5, 10 minutos de intervalo de um cliente, de uma sessão, para você fazer para você ler o prontuário do próximo paciente. Quantas vezes a gente esquece que a gente começou na sessão passada? E às vezes você deixa de fazer esse link de uma sessão com a outra, e a sua sessão começa a gente vê muitos psis, muitos colegas. Assim, parece que eu não estou conseguindo fazer uma boa terapia com o paciente. E muitas vezes, por causa desse problema de empreender na profissão, tomar cuidado com essa flexibilidade de horário de trabalho. Outra coisa, flexibilidade nos dias de atendimento. Se você puder, você conseguir organizar a sua agenda e, de repente, trabalhar lá segunda, terça, quarta e quinta, é só um faz de conta aqui, né? Você deixa sexta-feira para fazer conteúdo, para postar, para mostrar para os seus seguidores que a depressão, ou que o problema que ele tem, a ansiedade que ele tem, pode ser resolvido por terapia. Isso vai melhorar mais ainda esse trabalho de empreendimento, né? Você vai estar dando aí a divulgação do seu trabalho durante esse tempo que você está organizando. Uma outra coisa que é muito importante é o tipo de cliente que você atende. Por exemplo, se você atende qualquer paciente, o que acontece? A sua terapia pode ser meio superficial. Já falei numa outra live. Ninguém sabe de tudo, de todos. É impossível, humanamente impossível, você saber tudo sobre personalidade, pessoas que são crianças, pessoas casadas, e aí vai. Então, você, quanto mais se aprimorar, quanto mais você abraçar o seu nicho, mais você vai poder entregar um conteúdo mais rico para esse seu paciente. Uma outra vantagem é o potencial financeiro que você pode alcançar, ter o melhor resultado, né? Embora esse sucesso financeiro não é garantido, né? Não é só porque você montou o consultório que esse sucesso vem. Vai depender muito de como você desenvolve as estratégias de marketing e a qualidade do serviço que você presta.
Quanto melhor for o seu trabalho, quanto mais bem feito ele for, isso pode proporcionar um rendimento muito maior do que em comparação a esses outros psicólogos que trabalham em CLT, que trabalham em uma instituição. Para você ter uma ideia, o piso salarial hoje do psicólogo é de 3.600. Isso é o piso mínimo. Claro, tem gratificações, tem a questão de carga horária, mas é o eixo principal, né? É o piso. No consultório, você pode alcançar muito mais que isso, se você souber empreender, se você souber fazer um bom trabalho no consultório. Uma outra vantagem é você inovar e ter criatividade, né? Você pode implementar aí as técnicas que você deseja implementar, você pode fazer do seu jeito, é claro que dentro da ética, escolhendo as técnicas que estão dentro do conceito, como o Guilherme disse, e você pode desenvolver aquela que mais se encaixa. Né? Você pode criar programas especializados, por exemplo, se você trabalha com transtorno de obesidade, você pode criar programas especializados para pessoas de um grupo específico. E aí você se dedica em trabalhar com aquele grupo de acordo com as técnicas que você usa, você pode adaptar de acordo com o seu público. Então, você tem essa flexibilidade, essa capacidade de inovar e essa vantagem. Né? No consultório, a gente tem essa liberdade de usar aquilo que a gente acredita que vai fazer bem para aquele paciente. E isso é muito gratificante. E ser um psicólogo empreendedor é quando você começa a colocar em prática um desenvolvimento contínuo da sua profissão. A gente vê, às vezes, psicólogos que formam, pegam o seu diploma, locam, sublocam um espaço, vai trabalhar, e não busca enriquecer mais ainda o atendimento do seu paciente. É mais ou menos como a Josana acabou de participar, sei lá, de workshops, o que, que você gosta? De palestras, fazer cursos que possa te ajudar Na atuação, na né? atuação como nicho que você atende. Josana, ela faz lá, trabalho de origami, ela atende crianças. Ou seja, isso faz com que fique diferenciado o trabalho. Né? E crianças, de repente, no caso da Josana, devem gostar, né? Algumas devem gostar desse tipo de trabalho. Então, assim, o que você pode fazer para incrementar, vamos usar a palavra de novo, para empreender mais ainda, fazer com que o seu trabalho seja diferenciado? E muitas vezes que não fique cansativo, né? A gente vê pacientes falando assim, eu nem sei o que, é que eu vim fazer hoje aqui. Mas que leque que você está dando de opções para o seu paciente poder ter uma sessão de terapia interessante? Com resultados. Né? Você tem que empreender, né? E uma coisa que eu acho importantíssimo, que você não pode ficar só dentro do consultório. Sabe o que é? Um outro espaço ali seria, sabe o que é? A preocupação, você contribuir com a comunidade. Como assim? O psique empreendedor, ele, ele serve mais ou menos, sabe o quê? Como um educador. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, o paciente chega e fala assim, você chega no paciente e pergunta, você acha que você está deprimido? O paciente fala assim, eu não sei, o que é depressão, doutor? Nós, psicólogos, estamos acostumados. O que é depressão? Então, você tem que explicar para o seu paciente. Né? E explicar aí para a comunidade é educar a comunidade que depressão tem como você resolver. Por exemplo, depressão é resolvido com psiquiatria, é resolvido com psicologia, é resolvido com esporte, é resolvido com o quê? Então, isso você pode colocar, sim, nas suas divulgações, sabe? É uma forma de você educar o seu paciente e falar o benefício que ele vai ter se de repente fizer terapia. Então, nós temos por obrigação, como psicólogos empreendedores, mostrar para esse nosso paciente que a educação, através da divulgação, é uma obrigação nossa. Se quer ser um psicólogo empreendedor, então sai aí da casinha dessas quatro paredes. Né? Vamos para o próximo tópico. Se você não empreender, o que pode acontecer? Isso
acontece com frequência com profissionais que não conseguem colocar tudo isso em prática, né? Desenvolver aí um bom trabalho de marketing, fazer parcerias, e aí o consultório fica estagnado, e aí vem a desmotivação, fica desestimulado em produzir conteúdo, em divulgar o trabalho em alguma instituição, a carreira não vai crescer, e aí fica estagnado, o que que acontece? Muitos deixam de trabalhar, desistem da carreira, né, não tem retorno financeiro e não conseguem viver da profissão. Eu, quando formei, eu não sabia empreender. Porque na faculdade a gente estuda as teorias, faz o estágio, mas mesmo o estágio que é oferecido pela faculdade, eu fiz estágio em uma outra área que não era a clínica, estava vinculada a uma instituição e eu seguia as regras da instituição. Depois eu fui fazer um estágio obrigatório da faculdade, que era em psicologia clínica. Mas eu precisava seguir os critérios da minha supervisora, porque ela tinha a forma dela, a gente fazia ali as anotações, né, a sessão, e era a visão que ela tinha em relação ao atendimento e em relação à abordagem que ela utilizava. Então, eu estava ali meio que limitada a seguir um padrão que já existia. Eu não sabia empreender. E aí, só quando eu formei, que eu comecei a trabalhar, é que eu senti a necessidade de aprender essas outras áreas, né? Administrar um consultório, correr atrás de divulgação. E eu não podia usar a minha criatividade naquela época, enquanto estava na faculdade. E só pude pôr em prática quando eu comecei a entender. Então, isso é muito importante, você aprender tudo isso e colocar em prática para não desestimular e correr o risco até de fechar o consultório, desistir da profissão. Tanto de coisas que nós estamos passando aqui, não terminou, né? Nessa live. Você pensa assim, nossa, eu não vou como ser empreendedor, não. É muita coisa, né? Divulgação, aprender coisas técnicas novas, de cursos, outras e outras coisas. Ter um conhecimento de como aplicar o direito, como eu falei, em relação à instância federal, e aí vai, né? Então, assim, gente, como é que você faz para começar, né? Por onde começar a empreender? Para mudar aí o seu consultório, a sua profissão. E olha, que mudar a sua profissão, sendo empreendedor, isso não implica só em você ganhar mais, não. Chegar aos 10 mil reais. Isso implica em você conseguir ajudar mais o seu paciente. Com técnicas novas, você pode ter um alcance melhor do sucesso terapêutico do seu paciente. Isso é fato. E o sucesso terapêutico, a consequência disso é um bom retorno Bom retorno financeiro, né? financeiro, né? E a gente pensa assim, como uma coisa casa, né, Josane? Tem gente que fala assim, não, terapia é filantropia. Já ouvi esse tipo de comentário. Mas como é que você quer manter, como é que você quer comprar lá recorte de papel ou fazer origami? Tem um custo, né? Então, assim, uma coisa depende da outra. Boas técnicas têm que ajudar o seu paciente e uma bola de neve que vai acontecendo. E aí, aparece o psicólogo, ele começa a tomar forma. Mas como é que faz, então, para você começar a empreender? Da onde que você vai começar? De todos esses tópicos que nós dois aqui estamos falando. Você vai precisar começar, sabe em quê? Para conseguir ter essa mentalidade empreendedora, você vai ter que fazer uma autoanálise. É autoanálise mesmo. Você vai ter que tentar ver se você acredita no seu potencial. Você acredita na sua psicologia? Pensa em você. Responde você com você. Não, eu não acredito na psicologia. Não, eu acredito. Você acredita que a terapia pode ajudar os seus pacientes? Você acredita ou não acredita? Você tem que mudar essa mentalidade, se ela, de repente, não é empreendedora. Porque se você não conseguir mudar essa mentalidade, o seu consultório vai ficar estagnado, ele não vai evoluir, você não vai conseguir ajudar os seus pacientes. E aí eu vou te falar, com certeza, você tem uma crença limitante. Você já deve ter ouvido falar disso aí. Para você acabar com essa crença limitante, diminuir a força dessa crença limitante, você tem que fazer essa autoanálise, tentar lembrar, pensar. Você ouviu muito dos seus pais, sei lá, da sociedade, da psicologia balela ou qualquer coisa do tipo?
Aonde que vê essa crença limitante? Eu vou contar uma história aqui de um PC que começou, sempre queria fazer terapia, e essa história tem a ver com você. Vê se a sua história é mais ou menos por aí. Um psiquiatra, um estudante de psicologia, começou a fazer lá a faculdade e sempre sendo escorraçado, sendo bombardeado pelos colegas que estavam fazendo outros cursos, pela família, pelo namorado, pela namorada, sempre sendo acusado de que, poxa, cara, você não vai conseguir ganhar dinheiro, não. Você vai ter que andar de ônibus, você não vai conseguir pagar plano de saúde, e aí vai. Sua qualidade de vida não vai ser boa. Você dá dinheiro, sei lá, né, para lá outros cursos, medicina, odontologia, advogado e tal, né? Então, você sempre batendo nessa pessoa. Isso, de uma certa forma, esse psicólogo lá, ele passou a acreditar que realmente estou entrando numa roubada, vou me formar e vou fazer o quê da minha vida? Você já passou por isso? Estou me formando, e agora? Não sou mais estudante, estou desempregado, não vou conseguir ganhar dinheiro. Isso é crença limitante. Vai te enfraquecendo para você não conseguir ser um empreendedor, porque empreendedor exige esforço. Então, esse psicólogo, ele começou a fazer essa autoanálise. Aí é que chega onde eu quero te mostrar. Ele começou a fazer a autoanálise e foi vendo que realmente as pessoas falavam isso para ele. E esse medo de não conseguir ganhar dinheiro não era dele, de dentro dele para fora. Vinha de fora para dentro. Né? A sociedade falando na cabeça dele, isso enfraquecia, tirava a força dele. Então, quando ele começou a fazer essa autoanálise, de onde que vinha esse bombardeio na cabeça dele, ele começou a perceber que tinha como ele sair dessa. E aí ele começou a realizar alguns planos de empreendimento, já formado, recém-formado. Ele tinha vontade de ter a vida, montou a vida dele, sócio local, alguns colegas que formaram com ele, e outros que se formaram depois, a clínica encheu, e ele, melhor de tudo, ele mostrou para esses colegas que empreender era a melhor forma de você ter uma qualidade de vida melhor. Não só para o próprio psicólogo, mas para o paciente. Esse psicólogo, sabe? Sou eu, né? Então, assim, acredite nessa crença limitante que pode estar te enfraquecendo e dá um tapa nela. Né? Faça ela sair aí da sua vida. A forma de você, em primeiro lugar, para ter uma mentalidade empreendedora, você precisa saber qual é a sua crença limitante. Para colocar tudo em ordem, isso que a gente falou, né, José? Isso. E para você mudar essa mentalidade para uma mentalidade empreendedora, eu sugiro um livro que é muito bom, que é o Mindset. Vou até colocar ele aqui. Depois faz um print da tela. Esse livro pode te ajudar, né? Então, por onde começar? Começa lendo esse livro, vai fazer muita diferença. Esse livro, a ideia central dele é a ideia de dois tipos de mentalidade. O primeiro é a mentalidade fixa. É aquela pessoa que não acredita que tem mudanças de vida, né? Que as habilidades, inteligência, os talentos são fixos. Não tem como alterar. Sabe aquela síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, são essas pessoas que têm mentalidade assim, de acreditar que nada vai mudar. Se ele já é assim, então para que fazer terapia, para que empreender? Evita desafio, a pessoa tem medo do fracasso, mas também não quer mudar, não faz nada para sair de onde está, né, vê o esforço como algo inútil, né, empreender não vai fazer muita diferença na vida dele. E a outra mentalidade é aquela de crescimento, né, em que as pessoas acreditam que as habilidades são desenvolvidas por meio do esforço, do aprendizado, da persistência. Elas veem os desafios como uma oportunidade de crescimento. Abraçam o esforço e não se limitam pelo fracasso, não se intimidam e veem sempre como uma chance de crescer, de prosperar, de aprender. E se você
tem uma mentalidade fixa e precisa aperfeiçoar, ou se tem crenças limitantes, não é tão rígido, mas tem crenças que você acredita que te impede de crescer, de empreender melhor aí no seu consultório, de alcançar esse faturamento de 10 mil. Se você não acredita que é capaz de ter um faturamento desses, então você precisa ler esse livro, que vai fazer muita diferença aí no seu desenvolvimento profissional. Bom, gente, nosso tempo está se esgotando. Como eu falei, vai ser uma sequência de 10 lives. Amanhã temos outra live nesse mesmo horário. O tema da live de amanhã é como criar um consultório de psicologia de sucesso. Então, te vejo amanhã, no mesmo horário. Até amanhã. Até mais. Tchau.